tudo bem? Aqui do canal Bisavô Ioiô, trazendo para vocês um vídeo sobre ancestralidade e sobre o porquê deste canal chamar canal Bisavô Ioiô, né? E eu venho falar para vocês também que a nossa ancestralidade, e no meu caso, os nossos guias, eles estão muito presentes com a gente. Aí, por exemplo, eu vou mostrar para vocês um quadro que eu pintei. Vamos ver se dá para vocês verem. Bonito, né? Este quadro eu pintei faz muito tempo. Foi um tempo em que eu queria pintar olhos sobre tela. Sei lá, eu achei que eu poderia ser um de Cavalcante, uma Társila do Amaral, sonhos, né? Mas o porquê que eu trouxe esse quadro? Eu pintei algumas telas, né? E depois isso daí ficou para trás, né? Mas esse quadro em especial, por que eu trouxe ele para vocês? Assim, tem telas muito mais bonitas, se vocês passam aí nas casas que dão aula, tem telas maravilhosas. Mas essa tela, na época, me chamou muita atenção. Esses lírios, eu falei, eu quero pintar, tá? A professora me ensinou. E quando eu estava pintando essa tela aqui, esses lírios amarelos, ela, né? Eu, na minha concepção, eu imaginava que eu ia começar aqui pelas pétalas, mas não. Ela disse que eu começava sempre pelo cabo das flores, né? Temos os cabos aqui, ó, tá vendo? O cabo das flores. Você começa da base para o restante, para as pétalas, para os pistilos da flor, para os botões. E é assim que também é a nossa ancestralidade. A nossa ancestralidade, nós temos a árvore da vida que representa, né, a nossa ancestralidade. Ela sempre vai começar da raiz, tronco e os galhos. Os galhos são filhos, são netos, bisnetos, tataranetos. Então, essa é a nossa ancestralidade. E hoje eu entendo por que eu senti tanta necessidade de pintar esta tela. Estes lírios amarelos são os lírios da minha mãe Oxum. Mamãe Oxum, na Umbanda, uma das plantas dela é os lírios. Então, quando eu quero oferecer algo para minha mãe Oxum, eu ofereço lírios amarelos. E eu tenho essa tela, ó, muito antes de me interessar pela minha ancestralidade, de me interessar pela Umbanda e tantas outras coisas que eu já relatei, já contei para vocês aí em alguns vídeos que eu já postei nesse canal, né? Então, a nossa ancestralidade, ela pode nos influenciar diretamente hoje. A nossa ancestralidade, ela tá no nosso DNA, na nossa genética. E junto com a nossa ancestralidade vem um pacote completo de causas, algumas dificuldades e muitas crenças limitantes que nós temos, que vem junto nesse pacote, que é a nossa ancestralidade. E eu também quero falar para vocês que tanto a ancestralidade como guias, né, e a espiritualidade no geral, ela nos dá dicas. Elas nos mostram o tempo todo. Então, eu acredito que sentir essa vontade de pintar essa tela, esses lírios amarelos, já era a força de Mãe Oxum me passando uma mensagem. Mensagem essa que durante o tempo, durante a nossa caminhada, às vezes a gente vai passar por aqui e nem vai entender. Por quê? Por que eu pintei esta tela com esses lírios amarelos? Mas hoje, ainda bem que eu já consegui entender por que eu pintei. Eu amo a minha mãe Oxum, eu tenho muita honra em
ser uma das filhas dela. Isso me deixa muito feliz, muito satisfeita mesmo. Minha mãe Oxum ela é ouro só, como diz a música, né? Como eu ia dizendo, ancestrais são aqueles que vieram antes de nós, né? É preciso ter força, buscar conhecimento para você saber das suas raízes, das suas origens. O nome do meu canal, Canal Bisavô Ioiô. Meu bisavô, eu não conheci, né? Quando eu nasci, eu acredito que ele já tinha partido deste plano, mas eu ouvi muitas histórias dele. O meu pai me contava muito sobre o meu bisavô Ioiô, né? Macumbeiro, quimbandeiro, fazia magia lá na onde ele morava. Então, eu acredito que de todos da minha família, eu sou a que estou dando continuidade a esta linhagem dele, né? Acredito que os outros, eu sei que teve alguns filhos que fizeram parte da Umbanda, mas não deram continuidade. E eu sempre dizia, se por acaso um dia eu fosse ter um terreiro, que não é o caso, não tá na minha linhagem ter um terreiro, né? Que é muita responsabilidade. Mas já que eu não vou ter um terreiro, então vou ter um canal com o nome dele, Bisavô Ioiô, né? É uma homenagem simples que eu fiz para ele, apesar de não ter conhecido ele, mas eu tenho muita admiração por ele, né? Eu ouvi muitas histórias sobre ele e eu acho importante a gente honrar nossa ancestralidade, honrar quem somos, né? E quando nós honramos nossa ancestralidade, nós nos curamos e curamos a eles também. Curamos a energia, né? Porque, no caso, a gente está falando de energia que já passou, né? Ele já esteve aqui, ele trilhou o caminho dele e ele foi embora, mas a energia dele ficou, né? A energia dele tá aqui no meu DNA, nas histórias que eu sei dele, de uma certa forma, lembrar ele e eu estou honrando a memória dele, né? E é assim que nós devemos fazer, honrar nossos ancestrais, honrar a memória dele, porque quando nos curamos a ele também. Às vezes nós passamos por dificuldades na nossa caminhada que nós não entendemos porquê e pode estar lá na ancestralidade. Às vezes aquele ancestral passou a mesma dificuldade, a gente tem que ter conhecimento para poder quebrar esse ciclo e mostrar para ele que pode ser diferente, que pode ser melhor, né? Então, este é o motivo do meu canal Bisavô Ioiô, que eu tenho muito prazer em vir aqui falar para vocês um pouco da história dele. Eu não conheço, é como eu falei para vocês, o que eu conheço do meu bisavô é o que eu ouvi do meu pai, ele era o avô do meu pai. Meu pai chamava ele de vô Ioiô, mas como ele é meu bisavô, então eu chamo ele de Bisavô Ioiô, né? E a ancestralidade, tem lugares aí que cultuam bem forte a ancestralidade, né? No meu caso, eu não faço esse culto à ancestralidade. O máximo que eu faço é quando chega finados, né? Que aqui para nós é esse dia, em outras culturas é o Dia dos Mortos e eles fazem tantas reverências para esses ancestrais, né? E aqui o que eu faço é vou lá, deixo flores, ou faço na minha casa mesmo, oração para eles. E é assim que muitos de nós cultuamos nossa ancestralidade. Entrando para a Umbanda, buscando a minha espiritualidade, eu escolhi me curar e curar todos que vieram antes de mim. E eu anotei quantos
que vieram antes de mim. Então, como é muito grande, eu vou ler para você. Então, para nascer, precisamos de 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, 32 tetravós, 64 pentavós, 128 hexavós, 256 heptavós, 512 oitavós, 1024 enneavós, 2048 decavós, no total de 11 gerações. Foi necessário 4.094 ancestrais estar aqui antes de eu e de vocês, para a gente poder estar aqui. Foi preciso todo esse pessoal aí, 4.094 ancestrais estiveram aqui antes de nós. Então, por isso, eu honro a minha ancestralidade, eu estou buscando estudar e conhecer mais sobre os meus ancestrais e sobre outras culturas também, né? Nós somos outras culturas aí que a forma deles reverenciar e deles cultuar os ancestrais dele é diferente aqui da nossa. E eu vou trazer mais coisas sobre ancestralidade para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que vocês tenham entendido como que se dá a nossa ancestralidade. Peço que vocês deixem o seu gostei, o não gostei. Comenta, compartilha, ativa o sininho. Gratidão à minha ancestralidade, conhecimento e sabedoria para o futuro. Namastê, muito axé para todos.